Nessa aula de Geografia, eu vou iniciar a primeira parte da unidade 6, que aborda os impactos socioambientais resultantes da dinâmica da litosfera. Nessa aula, eu vou fazer uma abordagem sobre o aspecto introdutório do tema e também vou falar sobre os terremotos, ou seja, por que os terremotos ocorrem. O conteúdo dessa aula ele está contido nas páginas 49 a 52 do volume 2 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo. Essa unidade aborda os impactos de forças da natureza sobre as sociedades humanas, em especial naquelas áreas sujeitas aos seus efeitos. A unidade fala principalmente de terremotos, tsunamis e sobre vulcanismo, e com isso ela objetiva compreender suas características técnicas e naturais. E, a partir disso, desenvolver um conhecimento sobre as condições de maior ou menor vulnerabilidade em que estão inseridas as populações afetadas. Trata-se, portanto, de fenômenos inevitáveis, e o objetivo é que se compreenda isso, mas que possuem consequências que podem ser minimizadas. Além disso, a proporção desses fenômenos, a proporção desses eventos, elas dependem que os efeitos dos fatores de ordem socioeconômica possam interferir mais ou menos com relação às suas consequências. Para ilustrar a situação e introduzir o tema, a unidade começa com essa imagem, que mostra a devastação produzida por um terremoto que, em consequência, gerou um tsunami, causando toda essa devastação que é possível observar. Esse tsunami ele ocorreu numa região do Sudeste Asiático em 2004 e foi responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas, sendo que quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas, não só no Sudeste Asiático, mas em outras regiões do globo, como a gente vai ver a seguir. Então, os objetivos dessa unidade é principalmente proporcionar conhecimento para identificar áreas de risco relacionadas às atividades sísmicas e ao vulcanismo, tanto no Brasil quanto no mundo, analisar como os países e as populações se adaptam a essas áreas e às suas consequências, e reconhecer os principais espaços de vulnerabilidade para desastres naturais existentes no Brasil. Então, essa unidade parte da seguinte pergunta: por que ocorrem os terremotos? O fato é que nós não habitamos em um planeta estático, já que a litosfera está em permanente dinâmica devido à atuação de forças de origem tectônica. Sendo assim, quando as placas tectônicas se deslocam lateralmente ou verticalmente, elas tendem a se reacomodar, e com isso elas provocam abalos sísmicos. Então, o terremoto nada mais é do que o nome que se dá a esses abalos sísmicos, ou seja, são tremores naturais da crosta terrestre que se propagam por meio de vibrações, em consequência da liberação imediata da energia aplicada à rocha subjacente. Quando esse fenômeno ocorre no mar, ele também é chamado de maremoto, mas obedece às mesmas características. Um outro fenômeno, mas que está associado aos terremotos, é o chamado tsunami. Tsunami é uma palavra japonesa que deriva de tsu, que significa porto, e nami, que significa onda. Quer dizer, são grandes ondas que atingem os portos. Mas como isso ocorre? Essas grandes ondas oceânicas elas são causadas por terremotos ou por erupções vulcânicas. E quando elas atingem a costa, elas podem apresentar um efeito devastador devido à sua força e à magnitude da extensão de toda essa cobertura de ondas. Como exemplo de tsunami, é sempre comum que se aborde o tsunami que ocorreu em 2004. Este tsunami ele foi derivado de um terremoto e atingiu o Sudeste Asiático, mas também parte das regiões noroeste da Austrália e até mesmo o leste da África. Ele foi causado por um forte terremoto que ocorreu em assoalho oceânico e com isso provocou a formação de ondas grandes, mas que ao atingirem a costa, elas tinham mais expressão em volume do que a altura em si. Porém, a força dessas ondas era tão grande que elas chegaram a percorrer todo o Oceano Índico a mais de 800 km por hora. Então, esse mapa da página 50 mostra o ponto onde ocorreu
a origem da tsunami. Então, como você pode ver, é uma área bem próxima à costa da Indonésia, na ilha de Sumatra. E ele mostra também como ocorre a propagação das ondas. Então, a partir desse ponto de origem, é como se as ondas se propagassem em todas as direções. No entanto, como ela se propaga no mar, ela não obedece a essa forma concêntrica, circular exatamente, mas ela segue linhas que vão se direcionando a partir do recorte dos continentes e das ilhas. Então, nessa figura, nesse mapa, é possível observar em quanto tempo a onda atinge determinado recorte do litoral. Então, nessa linha, a gente consegue observar que em 1 hora, a tsunami atingiu, por exemplo, a costa da Tailândia. Em 5 horas, ela atingiu também regiões da costa noroeste da Austrália. Em 7 horas, ela chegou a atingir a costa da África, no litoral da Somália. Então, isso mostra como uma onda pode se propagar ao longo do oceano e, na medida que ela vai se propagando, ela vai perdendo intensidade, mas as regiões mais próximas estariam mais sujeitas aos impactos imediatos. Com relação à nomenclatura que se dá aos termos de terremoto, é importante que se conheça algumas. Então, a primeira é o hipocentro, que é o local exato onde ocorreu o terremoto, o local de onde a energia foi liberada. Isso ocorre dentro da crosta terrestre. Já o epicentro é o ponto da superfície, situado acima do hipocentro. Então, a partir do epicentro, as ondas sísmicas se propagam pela crosta terrestre, sendo que nos terremotos mais fortes, os tremores podem ser sentidos a centenas de quilômetros de distância, como se observou naquele mapa anterior. Dessa outra figura mostra como se propagam essas ondas. Então, primeiro é possível observar o hipocentro dentro da crosta terrestre e a propagação de ondas primárias e de ondas secundárias. Quando essas ondas atingem a superfície, é caracterizado o epicentro. E a partir desse epicentro, ocorre a propagação de ondas de superfície, que são principalmente aquelas sentidas durante o momento do terremoto. Com relação à intensidade dos terremotos, eles são tidos como a sua real capacidade de promover algum dano. Então, essa intensidade do abalo é chamada de magnitude e ela pode ser medida por meio de uma escala que é chamada de escala Richter. Essa escala foi criada por Charles Richter, que era um sismólogo estadunidense, e que em 1935 criou uma escala para quantificar a energia liberada a partir do epicentro do terremoto. A escala se baseia em princípios logarítmicos. Então, com isso, a graduação superior ela representa 10 vezes mais energia que a inferior, ou seja, não é uma unidade que demonstra que a unidade acima tem o mesmo valor da unidade abaixo. Quer dizer, um terremoto que apresentou 7 graus na escala Richter, ele é 10 vezes mais forte que um terremoto que apresentou 6 graus, por exemplo. Porém, a sua graduação, a graduação da escala é infinita. No entanto, jamais foi registrado um tremor que fosse maior do que 10 graus. O terremoto de 2004, por exemplo, ele foi considerado muito forte. Na verdade, o terceiro mais forte já registrado. Ele atingiu 9,1 graus na escala Richter, sendo que outros mais fortes já foram registrados, porém com consequências menos devastadoras. Então, os riscos e as consequências dos terremotos eles são avaliados a partir do seu epicentro. Porém, muitas vezes, o abalo registrado é bastante elevado, mas o seu hipocentro está situado a uma profundidade muito grande ou em regiões pouco habitadas. Outras vezes, como ocorreu em 2004, ocorre exatamente o oposto. Quer dizer, o hipocentro ele estava mais próximo da superfície e o terremoto ocorreu em uma região muito habitada. Então, por isso, ele foi tão devastador.
Então a pergunta recorrente é: mas qual terremoto mais forte já registrado? Pelo menos registrado, o terremoto mais forte ocorreu no Chile, em maio de 1960. Esse terremoto ele ficou conhecido como terremoto de Valdívia, por ter ocorrido próximo a essa cidade litorânea do Chile. O epicentro do terremoto, na verdade, ocorreu ao norte de Valdívia, numa cidade chamada Cañete, e foi registrado em 9,5 graus na escala Richter. Então, esse é o terremoto mais forte já registrado. Esse terremoto ele gerou também uma tsunami que atravessou todo o Oceano Pacífico e chegou a provocar mortes no Havaí e nas Filipinas. Cerca de 1.600 vítimas fatais foram contabilizadas durante esse terremoto. No entanto, essa estimativa, essa contabilidade, ela não é precisa. Muitas estatísticas estimam que mais de 5.000 pessoas morreram diretamente no terremoto ou em consequências dela a partir do tsunami. Então, se comparado a outros terremotos, por ter sido mais forte, não houveram tantas vítimas fatais. Um outro exemplo é o terremoto de 2010 no Haiti. Foi um terremoto que atingiu cerca de 7 graus na escala Richter, mas provocou a morte de 316.000 pessoas, exatamente por aquelas características que eu mencionei anteriormente. O hipocentro do terremoto estava mais próximo da superfície e o terremoto ocorreu numa região muito habitada e socioeconomicamente muito afetada, ou seja, uma região que naturalmente já sofre com condições precárias. A partir do terremoto, as consequências foram muito drásticas. Então, essas duas imagens mostram o terremoto de Valdívia. Então, primeiro à esquerda, o local onde ele ocorreu. Então, como se pode ver, em um local de contato de placas tectônicas, aqui no caso a subducção da placa de Nazca por baixo da placa sul-americana, e ele mostra coisas que aconteceram e que foram corriqueiras, já que 40% da população ficou desabrigada por essa época. Então é necessário compreender que existem diferenças entre as causas do terremoto, sendo que terremotos que ocorrem devido a pequenas falhas geológicas ou simplesmente por acomodação de terrenos no subsolo, em geral são bem menos destrutivos do que aqueles produzidos pelo contato direto entre placas tectônicas. Com isso, a identificação dos locais onde ocorrem os choques entre placas tectônicas revela os lugares mais propícios à ocorrência de terremotos com maior magnitude e ocorrência de tsunamis. E observando essa imagem, é fácil perceber a magnitude e por que determinados terremotos são tão destrutivos, tão devastadores. Então, essa imagem mostra o contato de placas tectônicas e as áreas mais propícias a vulcanismos e terremotos. Então, o terremoto de 2004, próximo à Indonésia, ocorreu nessa região de contato entre duas placas tectônicas, e o de 2010 nessa região da América Central, em uma área de contato entre não duas, mas 3 placas tectônicas. Então, como parte dessa aula, vocês vão realizar uma atividade baseada na atividade da página 52. Então, vocês vão pesquisar os locais onde foram registrados os mais recentes terremotos no Brasil e os detalhes desses abalos sísmicos. Isso com base em pesquisa online, em pesquisa de internet. Em alguns sites vocês vão encontrar essas informações detalhadas. Então, lembrando que o conteúdo dessa aula ele precisa ser revisto para ser fixado e ele está disponível nas páginas 49 a 52 do volume 2.